a maior sensação da temporada, ou a equipe que mais deu o que falar nessa temporada, não foi para os playoffs. Estamos aqui hoje para entender o que aconteceu com os Los Angeles Lakers do papai Hollywood, porque é difícil pensar num time com LeBron que não vá para os playoffs. Esse é o Basquetebol Boletim, retornando desse ato do meu mestrado, se liga aí. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silva para mais um Basquetebol Boletim, o nosso informe semanal, na edição de terça-feira, para discutir aqui o que aconteceu com o Los Angeles Lakers. Sim, galerinha, eu resolvi falar novamente do Lakers porque a galera do Lakers BR vai fazer uma live hoje à noite, eu vou deixar as informações na descrição, se eu conseguir subir esse vídeo a tempo, porque quando eu tava terminando aqui o roteiro, terminando as pesquisas, a minha internet resolveu cair sem motivo aparente, então eu tô esperando enquanto eles solucionam isso, eu vim aqui já gravar com o que eu tinha, e para não deixar vocês mais uma terça-feira sem vídeo, já quero agradecer muito a compreensão de todos que entenderam aí que eu estava nas últimas semanas do meu mestrado, defendi o meu mestrado na última quinta-feira, então eu precisava voltar todo o meu foco para a minha pesquisa de pós-graduação. Mas galera, agora que voltamos, então se liga aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aí as opiniões de vocês sobre o Los Angeles Lakers na temporada 2018-2019. Se gostou desse vídeo, compartilha porque isso é importante para que nosso conhecimento, para que nossas informações cheguem para mais e mais pessoas e com tudo isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Galera, para entender o que aconteceu com o Lakers nessa temporada, a gente precisa entender o que aconteceu no Lakers antes do LeBron chegar. O Los Angeles Lakers ele estava desenhando uma equipe com um core ali, com o centro dessa equipe, apostando em jovens talentos, como Kyle Kuzma, Brandon Ingram e Lonzo Ball. E aí eu vou falar até um pouquinho mais do Lonzo Ball um pouco mais pra frente, então se liga porque o Ball trouxe aí soluções e problemas para o Los Angeles Lakers nessa temporada. E aí, com isso, o Lakers começou aí aos poucos se mexer para liberar o teto salarial, já deixando claro que com um core baseado em jovens prospectos, já deixando claro que o Lonzo seria uma figura muito importante nessa renovação do Los Angeles Lakers, o Lakers iria trazer aí dois jogadores, dois All-Stars, dois jogadores de peso, dois jogadores que disputam playoffs de verdade para o elenco, para aí vocês terem um núcleo jovem e alguns jogadores experientes, alguns jogadores que realmente levariam o Lakers para os playoffs, para dentro dessa soma colocar de novo o Lakers aí na disputa de títulos. E aí, pensando nisso, o LeBron James veio para Hollywood, foi a troca mais badalada, foi a contratação mais badalada da off-season passada, e com isso todo mundo já falou, pronto, o Lakers vai fazer tudo que o LeBron quiser, mas Magic Johnson e o Rob Pelinka viviam falando, não, nós não iremos fazer sacrifícios, nós temos um núcleo jovem e já temos uma estrela e nós temos teto salarial para isso, então nós vamos aqui administrar e ficar de olho na Free Agency e na próxima temporada para poder assim trazer algum jogador. Para quem acompanha o Área Restritiva tanto no website, tanto no nosso portal quanto no nosso canal no YouTube, nos nossos vídeos, vocês têm visto diversas informações sobre jogadores que poderiam vir, jogadores que são veiculados aí pelo Woj ou pela internet, pela imprensa norte-americana em sua maioria, jogadores que poderiam chegar no Los Angeles Lakers e não chegaram. Mas aí o LeBron James virou aí um papel de trazer jogadores e ao mesmo tempo jogar jogadores para longe. Foi, por exemplo, o caso do Jimmy Butler, que foi um jogador que foi veiculado com uma possível ida para o Los Angeles Lakers e já começou a ficar na miúda ali, pensando aí num futuro quando estava no Minnesota Timberwolves.
E aí você tem, como eu já falei aí, da birra do Kevin Durant, tem o Paul George, tem outros jogadores que começaram a falar de ir e não foram, ou até mesmo tem casos como o DeMarcus Cousins, que era um jogador que o Lakers quis em um tempo atrás e que acabou indo para o Golden State Warriors, mesmo com um salário aí um pouco maior a $1 milhão em relação, por exemplo, ao Lance Stevenson. Então você tem alguns jogadores que, com a ida do LeBron para o Lakers, já falaram, não, começaram a se afastar mais ainda de Los Angeles. Em contrapartida, você tem outros jogadores que começam a ser veiculados a uma possível reestruturação do Lakers, essa continuação desse projeto. Como foi o caso do Kyrie Irving, que sempre em qualquer polêmica dele com o Celtics, ele já é colocado como um possível jogador do Los Angeles Lakers. Teve nessa temporada o Anthony Davis, tem o Kawhi Leonard, tem outros jogadores, enfim, outros All-Star, outros jogadores de peso que são sempre colocados como futuro do Los Angeles Lakers nas próximas temporadas. E aí vem o que aconteceu esse ano, mais precisamente no final da janela de transferência, o caso Anthony Davis. E galera, o caso Anthony Davis, ele não começa agora. O caso Anthony Davis começa com o draft do Lonzo Ball. O Anthony Davis, que já era um jogador que o Lakers vinha paquerando há algum tempo, e pelo que eu fui apurar aí na internet, SB Nation, a CBS, alguns outros portais de notícias norte-americanos, eles colocam que o Lakers e o New Orleans Pelicans, eles já vinham conversando sobre o futuro do Anthony Davis há algumas temporadas, isso não é de agora. E com a ida do Lonzo Ball, quando o Lakers optou em trazer o Lonzo Ball e não o Jason Tatum, que foi para o Boston Celtics, o New Orleans Pelicans ficou com um pé atrás sobre o que o Lakers poderia fazer de proposta para o Pelicans. E aí é justamente onde virou a bagunça. O Anthony Davis bagunçou todo o elenco do Los Angeles Lakers. Deve ter dado uma dor de cabeça cabulosa para o Magic Johnson, porque o Lakers fez tudo o que ninguém achava que o Lakers ia fazer para tentar trazer o Anthony Davis para jogar com o LeBron James. Vamos lembrar, o Magic Johnson falou no começo da temporada que não faria loucuras para trazer nenhum jogador antes ou depois da contratação do LeBron James, porque eles têm espaço na folha salarial, os jogadores jovens do Lakers são prospectos All-Star Players, e ainda eles têm uma visão aí sobre o que pode acontecer nos próximos anos na free agency da NBA, porque tem vários jogadores que vão se tornar free agents, ou melhor, agentes livres, como é o caso do Klay Thompson, Kevin Durant, o próprio Kemba Walker, Kyrie Irving, e galera, tem uma infinidade de jogadores que podem fazer muito estrago jogando junto com o papai LeBron no Los Angeles Lakers. Mas o New Orleans quer o Jason Tatum, ele não quer os jogadores do Lakers, ele queria o Jason Tatum. Os GMs do New Orleans, eles colocam o Tatum como um dos 10 prospectos a melhores jogadores da liga nos próximos anos. E isso então quer dizer que eles já estavam observando o Tatum antes dele ser draftado. Ele foi para o Celtics e não para o Lakers, e então eles não continuam olhando para o Lakers, eles continuam olhando para o Celtics. Isso vai dar muito pano para a manga, porque o Anthony Davis disse que ele não quer ir para o Celtics. O Celtics só não fez uma proposta por conta da cláusula do Rose Contract, por conta aí das maneiras como foram negociados o Kyrie Irving para o Celtics, e caso o Anthony Davis fosse nessa temporada para o Celtics, ele iria nos mesmos moldes, e a liga só permite ter um jogador no Rose Contract. Se vocês querem saber mais o que é, comenta aí nos comentários, comenta nos comentários, ficou redundante. É verdade. Deixa aí nos comentários, porque eu faço um vlog do Silver só para explicar o que é um Rose Contract. Bom, então nesse momento nós temos o New Orleans Pelicans querendo Jason Tatum e o Anthony Davis querendo ir para o Lakers. E o que o Lakers fez? Ofereceu todo mundo.
e além de futuras escolhas no draft, tudo para ter um jogador que também é jogador de playoff, é jogador de final da NBA, mas que não tinha um time de apoio para isso, da mesma forma como o LeBron James. Tudo bem que muitas pessoas não acreditavam no Lakers nos playoffs, eu era um dos que acreditava, e eu falei várias vezes que se o Lakers indo para os playoffs e não cruzando com o Golden State Warriors antes das finais de conferência, Lakers era finalista e ponto. Mas, com essa bagunça, o elenco resolveu não jogar. E aí esse é o mais engraçado, porque agora era o momento em que o LeBron James tinha que carregar o piano, mas o LeBron James precisava de um elenco de apoio, o elenco de apoio falou, meu, você vai carregar, a gente vai te ajudar a carregar o piano, e no final da temporada você vai dar tchau pra gente? Carrega o piano sozinho, se vocês quiserem trocar a gente, pode trocar agora que a gente não liga. Foi basicamente isso que aconteceu, galera, não tem outra. Essa maneira de negociar do Lakers, essa loucura para trazer o Anthony Davis, minou o elenco do Los Angeles Lakers, minou o trabalho do Luke Walton, que tinha aí uma certa tranquilidade até esse momento. E agora o Luke Walton, a imprensa norte-americana coloca o Luke Walton como bode expiatório, porque para ter um time para o LeBron James jogar, o Lakers fez todas as loucuras do mundo. E aí o time estourou na mão do Luke Walton. Ninguém vai colocar a culpa no LeBron James, vão colocar a culpa no Luke Walton. E aí continua toda essa bagunça, E para a próxima temporada, o que deve acontecer? O New Orleans vai fechar com o Boston Celtics. O Anthony Davis tem um contrato vigente com o New Orleans. E aí tudo isso vai virar uma certa lambança, porque o elenco tá quebrado, o LeBron James vai continuar sozinho. Não tô dizendo que o Lakers não vai trazer ninguém, porque acredito que ele vai trazer alguém, provavelmente um Klay Thompson da vida, caso ele não vá para a New York, caso ele não vá jogar no Knicks. Mas então o Los Angeles Lakers vai trazer alguém, mas o elenco tá quebrado. E aí essa é a parte mais engraçada, mais divertida. O Lakers não conseguiu fazer a loucura porque o New Orleans não aceitou, por mais que fosse muito interessante para o New Orleans, mas isso foi bom para o Anthony Davis, porque se o Anthony Davis fosse para o Lakers e o Lakers abrisse mão de todos os jogadores, o Los Angeles Lakers seria um novo Pelicans na próxima temporada, porque ele não teria elenco de apoio, ele não teria um núcleo jovem, ele não teria continuidade do trabalho. Então o Lakers teria uma equipe com Anthony Davis e com o LeBron James, os dois teriam que jogar sozinhos, por mais que eles conseguissem aí trazer um ou outro veterano, esses contratos de um ano, piso, não teto, essas coisas assim, mas não seria o melhor elenco de todos para o Los Angeles Lakers. E agora o que vai acontecer? O Lakers já anunciou que o LeBron James entrará em restrição de minutos de quadra, não vai jogar todos os jogos back-to-back, aqueles jogos que são um dia depois do outro, e ainda disse que vai dar mais rodagem para os jogadores mais jovens. O que eu acho que isso quer dizer? O Lakers está expondo a sua vitrine. Porque o teto do Lakers era de vidro, o teto quebrou e agora os jogadores não devem ficar, então com isso eles precisam melhorar alguma coisinha ou outra, e nada melhor do que essa rodagem, nada melhor do que mais tempo de quadra para descobrirem aí quem vai ficar ou não. E ainda tem o caso da trombose do Brandon Ingram. Ele foi diagnosticado com uma trombose. Para quem não sabe o que é, eu vou fazer um texto falando sobre isso lá no Área. E para quem não se lembra, teve uma lesão do Anderson Varejão, quando ele jogava no Cleveland Cavaliers. Naquele momento ele teve uma contratura na coxa, precisou passar por um procedimento cirúrgico, era coisa simples ali, era de 2 a 3 semanas, ele já estaria de volta. O procedimento cirúrgico foi um sucesso, mas no pós-operatório descobriram aí que um nódulo de gordura entupiu uma das artérias, aí uma das veias que saíam do pulmão ou que iam para o pulmão, e ele teve, isso é uma trombose, e aí ele teve que ficar de 6 a 8 meses fora das quadras. Ele perdeu toda a temporada da NBA e era uma das temporadas que ele era um dos favoritos a jogadores do All-Star Game, do Jogo das Estrelas da NBA,
naquela temporada e houve toda uma comoção de apoio ao Anderson Varejão naquele momento. Então, o Lakers já não pode contar com Brandon Ingram, o elenco tá quebrado, tá no momento vitrine do Lakers e é praticamente como se o Lakers entrasse no modo tanque. Mas o Lakers não vai ficar lá para as últimas posições. E aí é um momento onde o Lakers tem que pensar melhor em como vai reestruturar esse elenco, porque virá um outro jogador, isso é fato. Mas o Lakers não pode perder esse núcleo jovem. A melhor coisa que aconteceu foi o Anthony Davis não ir para o Los Angeles Lakers naquele momento. Não acredito que ele vá, apesar de ser aí, como eu já disse, é o mesmo agente, é o mesmo empresário dele, do LeBron James. Ele já disse que quer ir para Los Angeles, já conhece o LeBron, já conhece o centro de treinamento. Enfim, eles já fizeram todo aquele charme para conseguir trazer o Anthony Davis para que ele queira ir para Los Angeles, mas não conseguiram a troca e eu acho muito difícil que ele vá nessa pós-temporada. E aí o elenco tá quebrado, ele vai precisar, tanto o Lakers quanto o Davis, eles precisam de um elenco de apoio e esse é o momento que o Lakers tem que pensar nisso. Não em trazer um jogador estrela, mas no seu elenco de apoio, porque é um elenco quebrado. Mas não, olha pra mim aqui, olha, Magic Johnson, olha pra mim. Galera, dá uma olhadinha no Scott Machado, pelo amor de Deus. Ele tá destruindo no South Bay Lakers. E vocês trazem o Andre Ingram. Scott Machado, seleção brasileira. Tudo bem que pra realidade dos norte-americanos não quer dizer muita coisa. Mas, pô, o Scott Machado e eu sou brasileiro, eu vou torcer muito pra ele. Eu gosto muito do jogo dele. Desde quando ele se inscreveu pro draft e não foi draftado, eu tenho acompanhado um pouco aí no que eu consigo a trajetória do Scott Machado. E, galera, ele precisa de tempo na NBA e é isso que tá faltando e talvez esse fosse o momento. Não do Andre Ingram. Trazer o Scott Machado. Olha com carinho nele na próxima temporada, vai, por favor. É isso, galerinha. Esse foi aí o nosso painel do Lakers. Porque a gente precisa entender a bagunça que ficou. O Lonzo Ball, como eu tinha falado, o Lonzo Ball ele é o pivô disso, mas ficou claro que o Lonzo Ball e o LeBron James juntos fazem um estrago. Defensivamente o Lonzo Ball faz muita diferença, ofensivamente ele tem servido o Lakers muito bem, e aí essa transição dele, Rondo, essa transição na armação da equipe ficou muito interessante. A química dele com o JaVale McGee ficou muito legal também. Então, galera, vai, por favor, prestem atenção, vai. O Lonzo Ball já ficou, já é isso, agora trazem Scott Machado ali, Lonzo e Scott Machado serão sucesso, LeBron James. E aí a gente pensa num Klay Thompson. Se não for para trazer nenhum armador, se não for para trazer o Scott Machado e caso algum outro jogador saia, tem aí Kemba Walker, tem outros armadores na Free Agents do ano que vem, beleza? Galerinha, esse foi o Basquetebol Boletim nessa edição de terça-feira. Sexta-feira eu volto aqui para falar com vocês sobre a punição no Guerrinha, que foi absurda. Eu não consegui falar disso antes. Guerrinha foi suspenso no NBB por conta de um doping de um dos jogadores do Mogi das Cruzes, Elbor. E, galera, teve até o Alberto Bial em uma entrevista numa partida do Vasco, falando que não iria falar do Vasco, mas sim prestar aí a sua homenagem ao Guerrinha, e foi sensacional, sensacional. Eu preciso falar aí do NBB, já convidando vocês também para o jogo de sábado, porque estamos aqui, né? Sábado é dia de NBB na Band, e nós ficamos no Twitter acompanhando tudo que acontece no basquetebol brasileiro, no NBB, como você nunca viu nada igual. É isso, galera. Abraço.